Municípios muito pequenos não têm de ser municípios autônomos. Não tem que ter Câmara de Vereadores, não tem que ter prefeito próprio, não tem que ter secretarias próprias, não tem que ter orçamento público próprio. Porque essas cidades nada mais são do que sugadores de dinheiro público. Eu vou ler para vocês isso daqui. Presta atenção nesse estudo, tá? Claro, é tradução do Instagram, vai ter imprecisão, então vamos embora. Brasil deveria fundir pequenas cidades para eficiência, diz estudo. Em 2023, mais de 40% dos municípios do Brasil estavam em condições físicas difíceis ou críticas, dependentes de transferência de receita dos governos federais e estaduais. Um estudo daquele ano da Universidade Federal da Paraíba descobriu que micro e pequenos municípios, com populações de até 25 mil habitantes, são os mais pobres. Juntos, eles representam quase 88% das cidades do Brasil. Desce um pouquinho mais. Essas cidades enfrentam agora problemas mais profundos à medida que o governo federal corta o Fundo Municipal de Participação, né, o FPM, sua principal ferramenta para distribuir recursos para os governos locais. A primeira parcela de julho de 2025 da FPM foi mais de 50% menor do que em junho, caindo de 6,2 para 3,2 bilhões, né, de reais, antes que o pagamento do final de julho fosse aumentado para 4,7 bilhões de reais. Desde sua criação, no final do século XIX, o sistema municipal do Brasil mudou com as marés políticas. A autonomia municipal, garantida em 1891, foi revogada em 1937, restaurada em 1946 e reafirmada em 88 com o fim da ditadura militar, garantindo o direito à auto-organização sem interferência de níveis superiores do governo. Ainda assim, pequenos municípios continuam profundamente dependentes de fundos externos. Sobe lá para nós. Populações limitadas significam baixa oferta de trabalho e fraca procura e dificuldades crônicas na cobrança de impostos, né? E aí, meu irmão, ele mostra um gráfico, que é o próximo gráfico, mostra aí, que é o seguinte: onde está, né, a atividade primária predominante dessas cidades? E aí você entende, olha só, quando você tem o verde escuro, você está dizendo, aliás, quando você tem o verde claro, você está dizendo que a cidade tem, em sua maior parte, né, da atividade econômica, outra atividade que não atividade governamental. Então você tem empresas, você tem serviços, você tem atividade privada, esse tipo de coisa. Agora, quando você vai para a área de verde mais escuro, né, tem um verdinho, um cinza claro ali e o verde escuro, você está falando de cidades onde a maior parte da atividade econômica é atividade pública. Ou seja, essa cidade, ela essencialmente não produz nada, ela gasta. Ela é uma mamadora de recursos públicos. E olha o tamanho no gráfico, no mapa do Brasil, das áreas dominadas, tá, do Brasil por cidades cuja maior receita é a receita de administração pública. Tá? Tem uma imprecisão nesse mapa, ele pega ali um teco da Colômbia, né? Inclusive aquela Letícia é uma cidade colombiana, mas isso mostra uma coisa que nós estamos dizendo aqui há muito tempo, cara, né? O Brasil precisa entender que municípios muito pequenos não têm de ser municípios autônomos. Não tem que ter Câmara de Vereadores, não tem que ter prefeito próprio, não tem que ter secretarias próprias, não tem que ter orçamento público próprio. Porque essas cidades nada mais são do que sugadores de dinheiro público. E digo mais, a gente tem um problema aqui no Brasil que é o seguinte: por um lado, a gente é um país absolutamente centralizador em termos de tomada de decisão de recursos. Ou seja, o repasse federal, ele vai direcionado. Você precisa gastar tanto na educação, tanto na saúde. Você tem um alto índice de intervenção no orçamento, na administração pública do município. Por outro lado, quando você pega a qualidade da administração pública dos municípios brasileiros, ela é alarmante. Você tem prefeitos de municípios pequenos usando, às vezes, 400% da sua verba de cultura, ou seja, 4 vezes mais de tudo que você tem de verba para cultura, para contratar um show do Gustavo Lima. Você tem, como eu mostrei, no caso de Aracaju, que é uma cidade grande, inclusive, é a capital do Sergipe, uma prefeita e um deputado sendo glorificados num show do Wesley Safadão porque levaram emendas para aquilo. Então a gente fica numa sinuca de bico, porque, por um lado, a gente precisa de mais autonomia orçamentária para que um prefeito entenda a sua necessidade do seu município e administre melhor aquele recurso. Por outro lado, a gente tem a maior parte das cidades brasileiras sendo dependentes de atividades econômicas públicas e a tomada de decisão orçamentária no Brasil sendo feita de forma completamente imbecil. Então, existe uma equação aqui que é muito difícil de você resolver.
Você precisa dar autonomia para os bons prefeitos administrarem bem as suas cidades. Por outro lado, você precisa frear a má escolha de maus administradores públicos. Você entende? Então, é um problema muito grave. Eu acho que a gente tem que começar a resolver esse problema fazendo duas coisas. A primeira é fundindo pequenos municípios a grandes municípios. Esse é o primeiro ponto. Tem que acabar com essa quantidade de cidade. Acabou. Acabou. Isso é um absurdo brasileiro. Isso é uma jabuticaba absurda. E número 2, revendo o Pacto Federativo. Tá? É muito triste você ter estados superavitários que são roubados pela União e estados deficitários que recebem, com quanto os seus índices de administração pública são piores, eles recebem mais dinheiro público. Então, quanto pior é o seu índice de educação, mais dinheiro para educação. Quanto pior é o seu índice de segurança, pior mais dinheiro para segurança de repasse. Isso é um absurdo. Você cria um incentivo perverso. Isso aqui que eu trouxe, cara, é um dos problemas mais importantes do Brasil. Tá? Que, infelizmente, a gente vê poucos grupos políticos com coragem para tocar nesse assunto. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.